Boa noite, senhores. Queria fazer um vídeo diferente hoje, que eu já gravei vários sobre bioética, ainda tem alguns tópicos que a gente tem que abordar, mas para dar uma pausa, né, para as pessoas descansarem um pouco, não ficarem vendo vídeos sobre o mesmo assunto, eu queria, se os senhores me permitirem, dar algumas dicas para pessoas recém-convertidas. E eu quero que fique bastante claro logo de cara que eu sou um recém-convertido. Não tem nem 3 anos que eu me tornei católico novamente, né? Que eu me reverti, no caso. Então, de certa forma, eu me sinto até um pouco receoso de dar dicas, porque um cego não deveria guiar outros cegos, senão ambos caem do abismo. Então, por que eu estou gravando esse vídeo? Bom, porque às vezes eu vejo comentários nos meus vídeos, principalmente os mais antigos, que eu falei algumas coisas sobre catolicismo, e algumas coisas que me preocupam. Eu sei que tem muitos jovens que me seguem, principalmente homens, adolescentes, talvez pela época que meu canal ali no YouTube ainda era um canal impuro, pagão e nojento. Então eu vejo algumas coisas que são um pouco preocupantes, né? E alguns de vocês talvez não tenham acesso à literatura adequada, que eu talvez tenha, então qualquer pequena ajuda com a ajuda da graça de Deus que eu possa dar, talvez seja para o benefício de alguns. Mas que fique claro que só porque eu estou aqui descrevendo algumas situações e dando essas dicas, não quer dizer que eu já superei todos os problemas que eu vou citar. Pelo contrário, alguns deles eu ainda tenho dificuldades, e talvez exatamente porque eu sou um moribundo espiritualmente falando, um verme, que eu possa pelo menos ajudá-los aí na questão dos erros. Então, sem mais delongas, a primeira coisa que eu quero deixar clara é que vocês, senhores, precisam de um diretor espiritual. Essa é a dica mais importante que eu posso dar, a mais fundamental. Vocês não podem ficar aprendendo catolicismo e como progredir na vida espiritual assistindo vídeo no YouTube. Seja meu, seja de algum cara que você acha extremamente santo, até mesmo de um padre. É sempre bem-vindo a ouvir homilias, aprenderá muito. Eu aprendi muito com homilias de padres e recomendo bastante, mas nada disso supera ter um diretor espiritual. Eu vou te dar um exemplo. Quando meu pai estava agonizando no hospital, né, já estava ali até com uma hemodiálise, ano passado, eu tinha que retornar à Inglaterra por causa do meu trabalho. E eu já estava no Brasil há 3 semanas, não é? De um emprego que eu havia basicamente começado. Diminuindo uma história muito dolorosa e para simplificar, eu consultei com várias pessoas, os médicos envolvidos, os meus familiares, a minha mãe, irmã, padres, se eu deveria voltar ou não. Porque eu tinha que preparar algumas amostras ali, era meio urgente, havia um contrato a ser cumprido, e a minha intenção obviamente não era abandonar meu pai, mas simplesmente correr para a Inglaterra, preparar aquilo que havia de ser preparado, cumprir com o contrato que tinha um prazo e voltar ao Brasil. Porque uma pessoa no estado que meu pai estava, ela pode continuar naquele estado por mais algumas semanas, meses, pode sair, se recuperar, pode falecer no dia seguinte, então estava uma coisa muito duvidosa. Todas as pessoas que eu conversei disseram que eu tinha que voltar, que eu havia feito muito pelo meu pai, que eu poderia voltar assim que o meu trabalho fosse concluído, que era muito difícil prever o que haveria de acontecer e que eu não deveria me sentir culpado de voar. Tanto que eu falei no vídeo lá do meu pai, que eu cheguei até a voar para São Paulo para pegar o voo já estava arranjado. E eu estava com a minha alma completamente conturbada. Por que eu conto esse caso mais uma vez? Porque de todas as pessoas que eu conversei, a única pessoa que disse categoricamente
você não deve voltar à Inglaterra, foi o meu diretor espiritual. O meu diretor espiritual, que inclusive é de Oxford, que não falou comigo sequer por webcam, foi simplesmente por e-mail. Eu expliquei a situação brevemente por e-mail e ele falou categoricamente: se você tiver que perder o emprego, você perde. Se o seu chefe é cristão, ele vai entender. O seu local onde você deve estar agora é com o seu pai. Essa é a sua obrigação. E aquilo foi muito importante para a minha decisão. Talvez se ele não tivesse falado aquilo, eu tivesse voado. E meu pai faleceu menos de um dia e pouco depois. O que eu já tinha dentro do meu coração, eu meio que sabia que isso estava para acontecer, por isso que eu estava angustiado. E o padre deu o conselho correto, que foi essencial. Então entendam que essa relação é importantíssima. Você precisa de alguém para falar das suas mazelas espirituais, alguém que vai acompanhar o seu crescimento, vai saber aconselhá-lo especificamente. Uma homilia gravada para uma capela, não, por mais que ela te toque de uma forma e você aprenda, ela não foi feita para você especificamente. Não que Deus não possa se utilizar daquilo. Ah, mas Rômulo não tem padre bom hoje em dia, não tem, minha capela só tem modernista, etc. Olha, sem excesso de escrúpulos. Óbvio que você não vai pegar um pró-LGBT, mas você pode começar a, ao menos, procurar, conversar com alguém, pedir referências, e essa pessoa vocês podem se contactar de forma online, por Zoom, etc. Eu não moro na mesma cidade do meu diretor atualmente. Tá? Então, esse é o meu conselho primário. Façam todo o possível para ter um diretor e o obedeçam. Porque às vezes o diretor fala coisas que a gente não gosta e obviamente eu já fiz isso, desobedeci e nunca acaba bem. Porque o diretor espiritual, obviamente, ele tem graças especiais para lidar com você. Deus vai dar essas graças. Tá? Então, seja obediente. Pare de se julgar, mas, por exemplo, o meu diretor, eu sou tradicionalista, eu não vou em missa nova, o meu diretor espiritual, ele reza as duas missas. Tá? E a obediência, quando obviamente nós estamos obedecendo algo que vai contrário à vontade de Deus, né? Se meu diretor me mandar saltar do prédio, eu não vou saltar, mas ainda que você não ache que aquilo está correto, a obediência, Deus agrada muito a Deus, essa humildade de escutar. Isso não sou eu que estou te falando, vai ler Santa Teresa da Ávila, entre outros santos. Então, no meu caso, por exemplo, meu diretor queria me confirmar, me dar a crisma no rito novo, eu estava em dúvida, fiquei naquela coisa, vai ser inválido, blá blá blá. Eventualmente eu cedi, ou ao menos disse a ele que estava aberto à possibilidade, ainda que houvesse uma crisma acontecendo no mesmo dia no rito tridentino em outro local. E pela minha obediência, assim eu acredito, posso estar totalmente errado, Deus, pouco tempo depois, se manifestou e meu diretor recebeu as faculdades do bispo para fazer a crisma no rito tridentino. Talvez se eu tivesse desobedecido, isso não teria acontecido. Infelizmente eu não pude me crismar, porque a pandemia bateu logo depois e todo foi cancelado. Mas entenda que a obediência é agradável a Deus, desde que aquilo que você está obedecendo não seja contrário à sua lei divina, ou à lei natural. Então se eu pudesse parar esse vídeo aqui e trocar o título e colocar arrume um diretor espiritual, seria suficiente. Mas eu ainda tenho alguns 6 minutos. Então, vamos falar de outras coisas. Segundo ponto, tenha muito cuidado com escrúpulos e excesso de zelo. Um zelo que não é um zelo real. Então, não deveria nem usar essa palavra. Mas é um excesso que não é zelo. Então, eu vejo muitos recém-convertidos que querem viver a fé de uma forma extremamente legalista e acabam se tornando orgulhosos, estão continuamente julgando cada menor ação de cada pessoa e acham que catolicismo é um livro de regras que deve ser seguido sem nenhum tipo de fé e utilizando a razão.
Não estou dizendo que não há regras para ser seguidas, certamente. Mas as pessoas, quando se convertem, ficam extremamente escrupulosas. Tudo é pecado, fazer isso é pecado, o sujeito fez uma piada, é pecado, não pode brincar com isso, não pode fazer isso, não faz aquilo. Olha, você se torna uma pessoa extremamente chata, arrogante, orgulhosa, então tome muito cuidado com isso. Eu vejo isso constantemente com recém-convertidos. Isso é uma arrogância espiritual, é uma soberba espiritual. Você está se achando, eu sigo o catolicismo da maneira própria, fulano de tal não o faz. Tome muito cuidado. O que nos leva ao terceiro ponto, cuidado com a presunção. Cuidado, isso é muito, muito claro nos escritos dos santos, eu não estou falando nada aqui de misterioso. Quando você se converte, Deus te enche de graças. Lembre-se da parábola do filho pródigo. Quando ele volta a casa, o pai está em júbilo. O pai, dá a ele roupas maravilhosas e serve um banquete. Então é assim que Deus trata os recém-convertidos. O céu canta de alegria quando alguém se converte. E Deus chove de graça, porque você está na lama e você precisa de muita ajuda para sair da lama. Então no começo, você acaba... O problema disso é que com o tempo isso acaba gerando o que nós já mencionamos, que é essa soberba espiritual. Porque tudo vem muito facilmente, você tem... meditações são fáceis, rezar o terço parece fácil, você chora na confissão, etc. Tudo parece funcionar muito bem e você acaba achando que isso é por mérito seu, que você tem se esforçado, que você é bom o suficiente, que você é especial. Não, você não é. Lembre-se que todo o bem vem de Deus, seja pelos seus atributos físicos, intelectuais, isso aí Deus te criou, é por isso que você tem esses atributos, todo o ser parte de Deus, e a graça santificante que vem de Deus. É impossível fazer algo genuinamente bom sem a graça santificante. Então, como uma criança que nós somos quando convertemos, somos criancinhas espirituais, Deus dá um leite, ele dá coisas doces, ele dá consolações, ele dá essas coisas emotivas, ele facilita a concentração, ele permite que você consiga rezar tal coisa, etc. Mas quando ele percebe que você já está grandinho o suficiente, ele tira isso daí. E aí vem a aridez, que nós, como eu disse, é muito comum nos escritos dos santos. Você tem São João da Cruz, The Dark Night of the Soul. Então, essa aridez ela virá, não se iluda. Então já comece a se preparar desde cedo. Tome cuidado para não ficar presunçoso, se achando demais, porque isso você começa a julgar o próximo. Aquele cara não... Eu fiz isso demais, nossa, porque para mim era facílimo rezar o terço. Achei que eu jamais ia deixar de rezar o terço todo dia. E eu ficava criticando meus irmãos que não rezavam todo dia, ou criticava alguém por alguma razão, não ia à missa todo dia, e eu estava indo, etc., achando facílimo acordar às 7 horas da manhã e andar 20 minutos para a missa todo dia antes de ir ao emprego, etc. E eventualmente Deus tira, e você percebe a sua miséria, que você é um nada, que você é um desgraçado, e que você só estava conseguindo fazer aquelas coisas porque Deus estava te sustentando. E quando Ele te coloca nas suas próprias pernas, você percebe que você é um lixo. Então isso vai vir. Não se iluda, você não é especial. Tá? Olha lá, meu tempo já está acabando por causa do Instagram. Mas vou continuar, qualquer coisa eu edito esse vídeo aí para o Instagram. Importantíssimo. A nossa fé, a fé católica, ela não é emocionalista. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. As nossas faculdades principais é a vontade e o intelecto. As paixões não são ruins, desde que ordenadas pela razão e a vontade, que ela siga. Mas a concupiscência, ela tende a nos arrastar para a esquerda, para o lado errado, enquanto que a nossa vontade, às vezes, o nosso intelecto aponta para o outro lado. Então,
recém-convertidos, tomem cuidado com as consolações e as emoções. É muito fácil se apegar a isso, né? Aí o sujeito vai à missa, ele chora, ele sente essas coisas, principalmente o pessoal do movimento carismático, que eu não vou criticar nesse vídeo aqui agora, eu já fiz um vídeo sobre emocionalismo. Então você acaba ficando dependente dessas emoções, e essa é uma das razões pelas quais Deus tem que tirar esse excesso de graça, para que você não fique dependente disso. Então tome muito cuidado. Só porque você estava meditando e não sentiu absolutamente nada, não quer dizer que sua meditação foi ruim. Pelo contrário, é até mais meritoso, porque você tem que se esforçar, você tem que perseverar, apesar da aridez e da distração. O que nos leva a outro ponto. Não entre em pânico com as distrações e com a imaginação. É muito comum no começo da conversão e para sempre, a não ser que Deus realmente, você se torne um santo e Deus e o seu anjo da guarda te proteja muito, mas até mesmo os santos sempre, Deus permitia que eles fossem tentados frequentemente, né? Para que eles pudessem fazer reparações pelo próximo, né? Mas meu ponto é que você será extremamente tentado por distrações e pelo próprio demônio. Algumas das distrações elas são carnais, porque você não tem as virtudes ainda construídas. Então você vai começar a rezar um texto na missa e a sua imaginação vai ficar indo lá no quinto dos infernos, vai ficar distraindo, pensando o que você tinha que ter comido no café da manhã da semana passada, a briga que você teve com sua ex-namorada 10 anos antes, etc. Essas coisas chatas que você faz aí que ninguém quer saber. Isso com certeza vai acontecer, e isso não é pecado. Se você ficar distraído, isso pode acabar gerando escrúpulos em muitas pessoas, e isso também eu já vi muito pelos comentários lá no meu Telegram, etc. Se você vier em imagens até pornográficas, dependendo do seu passado, ou coisas grotescas, ofensivas durante a meditação, etc., isso, se você não consentir com sua vontade e seu intelecto, não há pecado, né? Nós não temos controle total sobre a nossa memória, que é a imaginação, que são faculdades que nós compartilhamos com os outros animais. Então, nós não podemos simplesmente dar atenção a isso. Veio, joga para o lado. Veio de novo, joga para o lado. É só isso que Deus te pede. Se você está sendo distraído por imaginação, por coisas blasfemas, qualquer que seja a fonte, seja a própria carne ou tentações demoníacas, o que você deve fazer é tentar rechaçar isso daí. E se você passa a missa inteira e o texto inteiro só tentando rechaçar essas tentações, essas distrações, você já fez um excelente trabalho. Peça sempre ajuda ao anjo da guarda, esse é outro conselho. Tenha uma devoção muito forte com o seu anjo, ele é uma arma poderosíssima. Obviamente Nossa Senhora também, mas é porque o anjo é muitas vezes esquecido, eu me esqueço do meu muitas vezes, me sinto envergonhado de voltar a falar com ele de vez em quando, porque eu me esqueço dele por um tempo, mas não se esqueçam dele. Ele é Nossa, pense que coisa linda que Deus alocou a todos nós um anjo da guarda, que em termos de ser, ele é superior a nós, muito mais inteligente, e aceitou guardar um mala como você e eu, né? Então assim, quantas vezes ele não deve ter, né? Minha vida então, nossa, coitado do meu anjo da guarda, se eu chegar até o céu, se Deus queira, vou ter que pedir muita desculpa para ele, porque ele teve que ver muita coisa. Então uma devoção, o que nos leva ao outro ponto, cuidado com excesso de devoção. É muito fácil no começo o sujeito ficar meio ambicioso, querer, né, ter 1 trilhão de devoções, até porque, como eu disse, no começo Deus dá muita graça, então o sujeito está muito ali espiritualmente engajado, aí ele começa a fazer 1 trilhão de devoção, daqui a pouco parecendo um xamã lá da floresta amazônica, com 10 medalhas penduradas,
fazendo 12 tipos de consagração no mesmo dia. Não, isso não vai funcionar. Porque quanto mais você colocar, se você superestimar a sua capacidade e começar a falhar nas suas devoções, isso vai causar o efeito contrário. Você vai querer parar de fazer e vai se afastar espiritualmente. Então tenha poucas devoções, 2, 3 no máximo. Isso, se não me engano, eu posso estar errado no número, mas se eu me recordo muito bem, o Conselho dos Santos é mais ou menos isso. 3, 1, 2. E não sejam gananciosos. E obviamente, né, se for possível, ir à missa diariamente, porque o sacramento, né, ele é cumulativo. Se você está recebendo a Eucaristia com frequência, isso vale também para a penitência. Faça sempre que puder. É muito importante, é importante sempre, né, mas principalmente no começo, que nós ainda somos cheios de vícios e de imperfeições. Nós pecamos com maior frequência aí, pecados veniais e mortais, então é importante que nós recém-convertidos, que a gente vá à confissão com frequência. Obviamente, se pecou mortalmente, vá o mais rápido possível, mas mesmo que não tenha feito, vá aí pelo menos todo mês, né? Isso aí, mais uma vez, é algo que teria que ser discutido com o diretor espiritual. E de preferência, confessar com a mesma pessoa, para que o sujeito, né, o padre, que desrespeito, tá vendo? Recém-convertido, falando asneira. Para que o padre possa acompanhar o seu progresso, saber quais são, né, os seus pecados recorrentes e te ajudar de forma mais específica. Algo que também o diretor pode fazer, né? Se você puder também se confessar com o diretor, melhor ainda. Então, e basicamente isso. Vou repetir, tome muito cuidado com a questão de você achar. Eu já vi demais, gente. Nossa, eu venci o vício da pornografia. Eu rezo muito facilmente, rezo o texto todo dia, jamais vou parar, jamais vou assistir pornografia na vida. Cuidado, fique sempre em guarda. Não demole. Você está sendo agraciado e uma hora isso vai ser retirado e você vai cair. Eu sei, a não ser que você seja um santo e receba graças enormes, mas nunca é bom achar que você é esse santo, né? Então, eu, por exemplo, já caí com coisas grotescas. Falei, isso nunca mais vai acontecer, estou livre. Foi eu falar isso, 2 semanas depois, pum, capotei na mesma coisa, né, que eu achava que havia vencido. Então, muito cuidado. E não se desesperem quando acontecer, né? Nós somos criaturas danificadas, não se vira santo da noite para o dia. É comum a gente cair, ter períodos de piora e sentir péssimo, e isso é bom para que a gente se lembre da nossa situação de dependência total de Deus, né? Sem Ele a árvore não dá frutos, porque Ele é a árvore, e sem Ele não há frutos, né? A gente não consegue dar frutos porque nós somos os ramos. Então, já estou com 23 minutos. Eu acho que o pessoal do Instagram se ferrou, porque eu não vou conseguir picar esse vídeo até 15 minutos, mas eu vou tentar talvez transferir esse vídeo para o computador e editá-lo e ver se o Instagram aceita, porque às vezes ele aceita vídeo de 1 hora se não vem direto do celular. Mas é isso. Amanhã eu tenho um vídeo ao vivo com o professor Marcelo Andrade, às 8 horas do Brasil. Então, para os que aguentaram esse vídeo até aqui, se junte a nós amanhã. Será um papo bem diferente do que eu costumo ter aqui. Acho que será agradável. Alguns senhores conhecem o professor Marcelo. Os que não, eu recomendo fortemente. Então é isso. Eu tenho certeza que quando eu apertar o botãozinho ali da câmera para desligar, eu vou lembrar de mais 10 coisas que eu poderia ter falado. É o problema de eu ser sanguíneo, não ficar fazendo anotaçõezinhas, claro, dos tópicos que eu vou falar. É algo que eu tenho que melhorar. Não é algo que eu deveria estar orgulhoso. Mas, se Deus quiser, isso aí vai servir para alguma coisa, para os senhores. Então tenham uma excelente noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.